O Parque Nacional dos Campos Gerais é uma unidade de conservação federal de proteção integral criada em 2006, para proteger os últimos remanescentes de campos nativos e florestas com araucária. Localizado nos municípios de Ponta Grossa, Carambeí e Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná, o parque possui mais de 21 mil hectares e sua gestão é feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que tem sua sede administrativa na cidade de Ponta Grossa. O Parque Nacional dos Campos Gerais possui expressivo patrimônio natural e as cavernas ocupam posição de destaque, o que torna o parque uma das unidades de conservação com mais cavidades subterrâneas no Brasil. As cavernas são formadas em rochas areníticas da formação Furnas e estão inseridas na região kárstica espeleológica dos Campos Gerais. Nessa região, são comuns diferentes tipos de cavidades naturais subterrâneas, como as fendas, abismos, furnas, abrigos, grutas e cavernas. A formação dessas cavernas está relacionada ao processo de tectonismo do denominado Arco de Ponta Grossa e pela ação das águas subterrâneas e superficiais que causam intemperismo e erosão da rocha. Atualmente, há 34 cavidades subterrâneas no Parque Nacional dos Campos Gerais e outras 5 em seu entorno imediato, área denominada de Zona de Amortecimento. No interior das cavernas do parque, há um vasto potencial biológico, ainda pouco estudado. Os invertebrados são comumente encontrados como os opiliões, aranhas, grilos cavernícolas, zeluros e diplópodes. Há certos bichos que são quase imperceptíveis a olho nu, como por exemplo o primeiro troglóbio descrito em cavernas da região, o Anfípoda rhealela formosa, com cerca de 1 milímetro. Dentre os vertebrados presentes nas cavernas areníticas do parque, destacam-se os morcegos. Estes mamíferos possuem papel importante neste ambiente, pois seus excrementos servem de alimento para as demais espécies que vivem dentro das cavernas. Os anuros, ordem que corresponde aos sapos, rãs e pererecas, também são facilmente encontrados. Os ambientes úmidos são espaços favoráveis para esses animais, servindo como abrigos contra predadores externos. Os fungos e micro-organismos encontrados no ambiente cavernícola, por sua vez, são a base da cadeia alimentar. Além dos aspectos biológicos, feições erosivas na rocha, como os dutos de dissolução, cúpulas de dissolução, canais de teto e alvéolos representam a geodiversidade das cavernas do parque. Neste contexto, os espeleotemas são um diferencial das cavernas da região. Esses pequenos depósitos minerais apresentam poucos centímetros de desenvolvimento, formas variadas, como os arborescentes ou corais, champignons e os tubiformes, e são compostos principalmente por sílica e caulinita. Em alguns casos, os espeleotemas apresentam óxido de ferro em sua composição. Recentes estudos, utilizando microscopia eletrônica de varredura, têm identificado a presença de bioassinaturas, traços e marcas que permitem interpretar que os espeleotemas de sílica podem ter a influência de micro-organismos em sua formação. Essa interação entre biodiversidade e geodiversidade nas cavernas do parque também é registrada pela influência de teias de aranha na formação dos espeleotemas. As teias impregnadas nos minerais sugerem que estes fios servem de canais de incrustação e precipitação da sílica. Algumas cavernas do parque apresentam sítios arqueológicos associados, como pinturas rupestres feitas por povos indígenas que habitaram a região há mais de 5.000 anos.
As rochas da formação Furnas também preservam traços de organismos que viveram há mais de 400 milhões de anos. Os icnofósseis são marcas na rocha causada pelo deslocamento de seres vivos, quando a rocha ainda era sedimento. Mas as cavidades subterrâneas do Parque Nacional dos Campos Gerais e as de seu entorno estão em constante ameaça. Mesmo sendo uma unidade de proteção integral, no interior do parque ainda há diversas atividades e usos do solo que causam impactos ambientais sobre as cavernas. Estas atividades têm causado problemas como a mudança no regime hídrico, diminuição do aporte orgânico que serve de alimento para a fauna cavernícola, aumento do transporte de sedimentos para dentro das cavernas, causando o entupimento de galerias, descaracterização da vegetação de campos e florestas, supressão de áreas de preservação permanente, contaminação das águas superficiais e subterrâneas, supressão de comunidades da fauna cavernícola e perda de elementos da geodiversidade. No entorno do parque, a mineração, usinas hidrelétricas, aterros, urbanização e parques eólicos são atividades que apresentam risco de degradação e até mesmo destruição total das cavernas. Muito pouco se sabe sobre as cavernas do Parque Nacional dos Campos Gerais. O Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, o GUP, desenvolve constantes estudos espeleológicos no parque, pois o potencial para novos achados é muito grande. Ainda há poucos estudos de biologia subterrânea no Parque Nacional dos Campos Gerais, o que possibilita um vasto campo de pesquisa, com inúmeras possibilidades de registro de novas espécies. Além da riqueza em relação à geodiversidade e biodiversidade, as cavernas do parque são áreas que possuem notável função geossistêmica, pois são áreas de captação de águas superficiais que servem de recarga de um importante manancial subterrâneo, o aquífero Furnas. As cavernas areníticas do Parque Nacional dos Campos Gerais são patrimônio de todos. Sua proteção é muito importante, pois se pode perder uma riqueza natural que ainda nem se chegou a conhecer e entender.